É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios do setor industrial brasileiro, reforma tributária e o atual cenário econômico. Eu estou aqui com o Igor Rocha, que é economista-chefe da Fiesp. Igor, boa noite. Boa noite, Denise. Gostaria de cumprimentá-la, agradecer o convite e também a todos aqueles que nos acompanham hoje. Bom, Igor, vamos falar dos desafios da indústria, né? Nós já falamos sobre isso há algum tempo e a indústria vem com muita dificuldade para poder engatar um processo mais contínuo e mais vigoroso de retomada. A gente pegando, por exemplo, os últimos dados do IBGE, ainda mostra a produção abaixo do pré-pandemia e bem abaixo do que foi registrado no pico de 2011. A diferença é de 17,9% da produção. E tem altos e baixos. Nós tivemos um número positivo em março do IBGE também, depois de duas quedas. Então, vai oscilando. Sondagem da CNI, já mais recente, mostra também abaixo daquela pontuação dos 50, que indicaria crescimento, está abaixo disso, com diminuição de uso da capacidade instalada, aumento de estoques. Então, a gente vê que tem uma dificuldade. No atual contexto econômico, qual seria o principal problema, assim, na atual conjuntura econômica? Olha, Denise, na verdade um conjunto de fatores, mas se a gente fosse elencar, o principal fator, sem sombra de dúvida, é a taxa de juros. O setor industrial, um pouco diferente dos demais setores da economia, ele acaba sendo muito sensível à alta de juros. Por quê? Ele não tem mecanismos de mitigação desse enxugamento da liquidez, ou seja, de circular menos dinheiro na economia devido à alta de juros. Por quê? Vamos supor o seguinte, os demais setores têm mecanismos de captação a mercado. Por exemplo, LCAs, LCIs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura. Ou seja, tem formas de contornar essa situação. É títulos de investimento, não é? Exatamente, tem formas de contornar essa situação adversa. A indústria não tem, a indústria de transformação, não existe nenhum tipo de mecanismo. Seria importante que houvesse exatamente para ter essa isonomia contra o ferramental, né, de lidar com situações adversas como essa, mas infelizmente não tem. Então, quando tem um crescimento muito forte e num período de tempo muito curto, como foi o caso da Selic, ela acaba sendo impactada de forma muito severa. E a indústria vem de outros problemas, mesmo quando a taxa de juros estava mais baixa, que é a questão daquele desequilíbrio, né, no fornecimento de insumos, teve a ver com a pandemia, depois entrou em cena a questão da Ucrânia também, aumento da inflação também atrapalhou. Agora, a indústria, na verdade, ela não vem conseguindo se recuperar de crises anteriores, né? Então, tem uma questão estrutural aí. Não seria o baixo nível de investimentos, de se tentar alavancar uma maior competitividade? Olha, isso é possível de ser feito e deve ser feito, mas precisa das condições para isso acontecer. Novamente, se houver a taxa de juros ofertada, ou seja, o crédito para a indústria de transformação, no mesmo patamar que é ofertado para os demais setores da economia e houver também as mesmas ferramentas de captação a mercado, como você citou, que ocorre também para os demais setores, você uniformiza as possibilidades de êxito. Tá certo? A questão é o seguinte, quando você tem uma disparidade muito grande das ferramentas, você reduz, obviamente, muito as possibilidades de êxito do setor. Então, o que teria que acontecer? Teria que ter, de fato, essa isonomia. Porque antes da pandemia, por exemplo, a gente discutia muito a indústria 4.0, né, que seria a modernização, a incorporação de novas tecnologias. Só que a gente vê que também é um setor muito sensível à baixa qualificação de mão de obra, ao custo dessa mão de obra também, e é o setor que oferece, tradicionalmente, empregos de melhor qualidade, né? Exatamente. A questão da produtividade, que é o que você está falando, ela tem dois fatores. Tem um lado que é a educação, que de fato tem que se melhorar, e a Fiesp está trabalhando muito forte nisso. A agenda da Fiesp de Educação, né, na gestão do presidente Josué, é muito focada nessa questão de melhora da produtividade via educação. Mas tem também um outro fator, que é a questão dos juros, que impacta o acesso a tecnologias de fronteira. Quando você tem um setor da economia que paga 6%, ele consegue ter acesso à tecnologia de fronteira, ou seja, aquela tecnologia mais moderna. Quando você tem um setor como a indústria de transformação que paga mais que 25%, 30% de juros ao ano, você não consegue comprar uma máquina mais moderna. Logo, você afeta a sua produtividade também. Então, esse é um fator, os juros, que afeta a produtividade. Isso acontece há 30, 40 anos no país e, obviamente, condiciona, né, o ritmo de crescimento do setor industrial. Agora, Igor, você como economista, você acha que haveria condições do Banco Central reduzir a taxa básica de juros
com o comportamento, a evolução que nós temos hoje da inflação, pegando a composição, por exemplo, de IPCA, aquela preocupação com núcleos, a preocupação com a disseminação de aumentos, nós temos muita preocupação ainda com o fiscal, o arcabouço avançando, talvez traga algum alívio em relação a isso, mas pelas condições econômicas, né? Se culpa os juros, mas os juros são muito consequência também do ambiente econômico da inflação, né? Claro, a razão de a gente ter esses juros tão altos no Brasil também é multifatorial, tá certo? O que acontece? É importante que esse arcabouço, o novo arcabouço fiscal, o novo regramento fiscal, seja aprovado o mais rápido possível, exatamente para a gente melhorar esse ambiente de expectativas quanto ao comportamento da dívida no longo prazo, sobretudo sobre a sua sustentabilidade. Adicionalmente a isso, é importante também a gente ter outras reformas, né, que melhorem esse ambiente de expectativas. Inclusive, a reforma tributária vai nesse sentido, para melhorar esse ambiente de expectativas pró-crescimento e pró-sustentabilidade, porque você consegue ter um horizonte da dívida pelo lado da receita, pelo lado do crescimento também, que ajuda nessa estabilização de médio e longo prazo. Inclusive o Fiesp se manifestou a favor da reforma tributária, defendendo a adoção rápida do UBS, que é o imposto que vai substituir impostos federais, ICMS, ISS, tentando simplificar o sistema principalmente, cobrança de imposto nas vendas digitais, eu quero que você me explique mais sobre isso, e um comitê gestor com representantes do setor público e setor privado para evitar aumento da carga tributária, colocando aí que a alíquota máxima deva ser de 25%. Há a possibilidade de aumento da carga tributária, não é? Porque a gente já percebeu que o atual governo, até para poder cumprir as regras do arcabouço e manter o ritmo previsto de elevação dos gastos, ele tem que contar com aumento de arrecadação. Então, quando se fala em reforma, a arrecadação não vai cair. Veja, hoje a alíquota neutra da economia, ou seja, aquela que mantém o mesmo nível de arrecadação, o governo não perde, o governo não ganha, é 25%, calculada por a grande maioria dos economistas, 98% dos economistas concordam quanto a isso. Concordam também que a prioridade da reforma estruturante do país é a reforma tributária. Eu sempre brinco, Denise, se a gente colocar 10 economistas numa sala, provavelmente a gente vai ter 15 opiniões e divergentes. Né? No caso da reforma tributária, tem uma ampla convergência entre os economistas. Por quê? O Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu em média 0,6%, nos últimos 30 anos, 1,5%. Tem dois grupos de países no mundo. Aqueles países que adotam IVA, que são 170 países, ou seja, Canadá, os países da União Europeia, o Sudeste Asiático, e aqueles outros países que não têm obtido êxito ao longo das décadas quanto ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Por exemplo, Somália, Líbia, Afeganistão, Iraque, que não adotaram IVA. E o Brasil está nesse seleto grupo, fora dos 98% dos demais países que adotaram o IVA. Então fica muito difícil nessa corrida pelo crescimento econômico, nessa corrida pelo êxito, né? Imagina que é uma corrida de carros. Os países são os carros. O mundo está correndo com um carro moderno, certo? O Brasil está correndo com um carro na década de 70. A probabilidade de a gente ter êxito é muito menor. Agora, com essa transição toda que se imagina, com a proposta que está em discussão, a transição seria prolongada, né? E se fala no aumento do PIB potencial de 12% a 20% no período de 10 a 15 anos. O impacto considerado para a área industrial seria demorado também, né? Ou você acha que só a mudança já estabeleceria uma perspectiva melhor? A própria mudança já colocaria um ambiente de expectativas muito favorável, sobretudo para a atração de investimento internacional no setor industrial. Muda completamente. Porque isso é um investimento de longa maturação, né? Sem sombra de dúvida. E, além disso, a reforma que está sendo posta, o período de transição seria de 6 a 10 anos, né? Não seria aqueles 20, 30 anos que estava no início da discussão. Então, isso melhorou muito. 6 a 10 anos é bem razoável, tá? Nesse sentido, para a indústria de transformação, a facilitação, o ganho de eficiência é enorme. E veja, a indústria de transformação não está pedindo nada como um tratamento diferenciado. A gente está pedindo uma alíquota isonômica. Se todo mundo pagar, todo mundo paga menos. E a indústria deixa de sofrer a acumulatividade, que é um grande problema, né? Exatamente. Ela sofre com muita acumulatividade. A indústria de transformação representa 12% do PIB e é responsável por 34% da arrecadação. Você vê a desproporcionalidade. Agora, Igor, para nós fecharmos, mesmo que a reforma seja aprovada, não vai ser imediato. Vai ter uma tramitação complicada, inclusive porque alguns setores temem a perda de incentivos via ICMS, no próprio setor industrial, algumas regiões, estados que não querem perder essa autonomia de estímulo. Continuando com a atual conjuntura econômica, com as perspectivas que nós temos, vai ser um ano de estabilidade para a indústria, mais um ano fraco?
É um ano, sem sombra de dúvida, desafiador, tá? Porque se a gente olha a Selic, a perspectiva de queda, pelo menos pelo Focus, né, que é o consenso de mercado, está mais ali para o final do ano. Eu acho que tem ambiente para reduzir antes, sinceramente, sobretudo com o novo arcabouço fiscal andando e, sobretudo, que se a gente olhar a nossa inflação hoje e comparar com os demais países que adotam um sistema de metas de inflação, nossa inflação é menor que a deles e o nosso juros é maior. Perfeito. Claro que outras coisas condicionam isso e a gente precisa tratar também, né? Exatamente. Mas eu acho que está encaminhado para esse fim e tem um ambiente, sim, para tentar reduzir antes os juros, mas a gente vai ter que acompanhar. Agradeço muito a participação do Igor Rocha, que é economista-chefe da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Igor, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, obrigado a todos. Vocês.